Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. Foi promulgada a emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Agora, a União vai ter de aplicar mais recursos na área. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi criado em 2007 e é a principal fonte de financiamento da educação que vai da creche ao ensino médio no país. Só em 2019, dos 248 bilhões de reais aplicados nas escolas públicas do Brasil, 65% saíram do fundo. Pela lei em vigor, o Fundeb acabaria no dia 31 de dezembro deste ano, mas a PEC aprovada torna o fundo permanente. Tornar o Fundeb permanente é muito importante para o bom planejamento da oferta da educação no Brasil, para a garantia do direito à educação, assegurar que as redes de ensino tenham condições de ofertar a educação nas suas escolas. O Fundeb reúne 26 fundos estaduais, mais o do Distrito Federal, formados a partir da arrecadação tributária de estados e municípios. Depois do dinheiro reunido, a União faz uma complementação, que hoje equivale a 10% do total dos recursos do fundo. Isso significa que a cada R$1 investido na educação básica a partir do Fundeb, a União contribui com 10 centavos. Com a aprovação da PEC, a colaboração da União vai subir para 23% até 2026. A União é o ente da federação que tem a maior capacidade arrecadatória e os demais entes federados, eles, além de terem menor capacidade arrecadatória, eles têm maior responsabilidade na oferta da educação. Trata-se de um dos principais instrumentos de redistribuição de recursos do país, realocando valores no âmbito de cada estado, entre o governo estadual e as prefeituras, para tornar o sistema educacional mais equitativo e menos desigual. Veja, senhor presidente, apenas 41,7% das escolas urbanas do país têm biblioteca. Apenas 43,6% tem laboratório de informática. Apenas 18,8% tem laboratório de ciências. É esta a realidade que nós queremos mudar. Todos nós sabemos que, se quisermos ver um futuro de um país desenvolvido, efetivamente, por trás disso está o reconhecimento da importância da educação e o envolvimento e, além disso, o comprometimento dos seus governantes e daqueles que o representam na priorização da educação desse país. Para diminuir as desigualdades regionais, uma parte do dinheiro cedida pelo governo federal ao Fundeb vai para os estados menos desenvolvidos, até que todos fiquem com o mesmo valor mínimo por matrícula, que hoje é de R$ 3.700 por aluno. A PEC aumenta esse valor para R$ 5.700 em 2026. Hoje, 60% dos recursos do Fundeb são utilizados para pagar professores. Com o texto aprovado, o percentual sobe para 70%. O governo federal ainda tentou adiar a validade da emenda constitucional para 2022, quando viu que iria perder, aderiu e ainda cantou a vitória. A vitória é do Congresso Nacional. E aqui se encerra no Senado Federal esta vitória, presidente Davi Alcolumbre. Quero aqui, em nome do governo do presidente Bolsonaro, reassumir o compromisso de que nós vamos cuidar da rápida regulamentação desta proposta de emenda constitucional, para que tudo esteja pronto para, a partir do próximo ano, com a chegada dos novos prefeitos, que serão eleitos em 15 de novembro, nós possamos inaugurar um novo tempo da educação brasileira. O Congresso brasileiro responde à sociedade brasileira com uma resposta concreta de valorização e de prestigiar o futuro que é a educação, mas agora no presente fazendo gestos concretos para que a gente possa promover uma nova geração com mais educação e com mais oportunidade.
E veja agora como foi a sessão de promulgação da emenda constitucional que torna o Fundeb permanente. Foi a 108ª emenda constitucional. A sessão do Congresso foi realizada no plenário do Senado, mas também acompanhada à distância por deputados e senadores. Com a emenda, o fundo que financia a educação básica no país, o Fundeb, passa a ser permanente. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 108 de 2020. Uma tranquilidade, uma segurança que a gente pode dar para todas as famílias do Brasil, que querem que os filhos tenham creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação para o trabalho. Mais da metade da população do Brasil não tem educação básica completa. Jovens e adultos, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas. É da educação básica que o Brasil precisa. E esta PEC, na verdade, veio fazer isso, tornar a educação básica, o Fundeb, permanente na nossa Constituição, como política de Estado, não de governo. Queremos que isso se estenda por anos, por décadas, e lá na frente as pessoas possam se lembrar deste momento de promulgação. É uma emenda fundamental, né? A gente caminhar para 23% de recursos para a educação, mais do que dobrando a participação federal, fazendo de forma escalonada, porque sabemos das restrições do orçamento federal. O fato concreto é que todos nós, parlamentares, senadores e senadoras, deputados e deputadas, mostramos desde o primeiro momento nosso comprometimento com essa causa, com essa agenda, com essa política educacional nacional. E o significado disso está hoje na fala de Vossa Excelência. O Brasil que nos assiste hoje acompanha uma sessão de promulgação de uma emenda constitucional menos de 24 horas antes da sua votação em primeiro e segundo turno. Ou seja, o que isso significa? Significa essa conciliação, significa esse comprometimento, não em palavras, em fatos concretos. Hoje, nós asseguramos na Constituição brasileira a perenidade da educação. O plenário virtual do Senado aprovou na quinta-feira 4 projetos, entre eles medida provisória que prevê benefícios para empresas que vendem para fora do Brasil. O texto foi editado pelo governo no início de maio. A medida provisória aprovada pelo plenário prorroga benefício a empresas exportadoras. Haverá adiamento por 1 ano das concessões de drawback que vencem em 2020. O drawback é um incentivo que isenta de impostos federais os insumos usados na produção de itens vendidos para fora do país. O Ministério da Economia informou em exposição de motivo número 169 de 2020 que no ano de 2019 aproximadamente 49 bilhões em vendas externas foram realizadas com o emprego do drawback, o que representou 21,8% do total das exportações nacionais naquele ano. Nota-se, de fato, o grande impacto do regime, bem como a relevância e urgência da medida ora sob análise. Os senadores aprovaram também um projeto que muda a forma como os governos municipais e o do Distrito Federal arrecadam o ISS, Imposto sobre Serviços. A proposta cria uma transição para transferir o recebimento do imposto da cidade sede do prestador de serviço para a cidade onde ele é efetivamente prestado. Essa mudança serve para não prejudicar o caixa das prefeituras que perderão receitas. O texto ainda prevê a criação do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS, que ficará responsável por decidir como o imposto será remetido a cada município. Quem que socorre os municípios brasileiros? Quem socorre? É preciso tratar dessa distribuição justa, com equidade, concentração no Brasil, dessas arrecadações absurdas, elas sacrificam
aos municípios brasileiros. Outro projeto aprovado prorroga até 30 de setembro deste ano a suspensão do cumprimento de metas de atendimento por hospitais conveniados com o SUS. Esses hospitais, como os filantrópicos e santas casas, costumam ser aferidos regularmente por critérios de qualidade e quantidade. As santas casas, como se chama, porque são várias entidades, mas como elas são as mais comuns, mais populares, ela tem um serviço, normalmente, um serviço de excelência e é essencial para complementar o atendimento ao SUS. E tem uma parte dessas instituições que atende 100% SUS. O plenário decidiu ainda que o SUS deverá registrar dados de raça, idade, gênero, condição de deficiência e local de residência dos pacientes atendidos em razão da pandemia da Covid-19. O projeto não oferece nenhum tipo de impacto econômico ou financeiro, apenas fortalece a elaboração de políticas públicas efetivas na pandemia e pós-pandemia. Sabemos que os pobres e negros são os mais vitimados pela pandemia. É necessário, então, que o Estado brasileiro invista em ferramentas que combatam essas diferenças sociais e é o que nós estamos fazendo hoje. Também foi aprovada pelos senadores medida provisória que prevê as regras que o Banco do Brasil e Caixa Econômica vão seguir para o pagamento do auxílio emergencial. A medida provisória define as regras para os bancos federais pagarem os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho em razão da pandemia da Covid-19. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil têm até 10 dias para fazerem os depósitos contados da data de envio das informações necessárias pelo Ministério da Economia. Consideramos a matéria adequada, também não identificamos aspectos de injuridicialidade e contrários à boa técnica legislativa. Quanto ao exame da proposição, sob a ótica da despesa pública, verifica-se que os dispositivos trazidos revestem-se de caráter essencialmente normativo, sem impacto direto ou indireto sobre o aumento das despesas públicas. Não se verifica, portanto, qualquer incompatibilidade com as normas orçamentárias financeiras vigentes. As normas valem também para o benefício emergencial de R$ 600 mensais a empregados com contratos intermitentes. Todos os beneficiários terão 180 dias para fazerem a liberação do dinheiro depositado em conta digital de poupança. Essa medida provisória que os senadores examinaram também previa o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o presidente do Senado, a partir de solicitações de líderes partidários, decidiu retirar esse ponto do texto. Com isso, a lei passa a valer. Entenda na reportagem a importância dessa regulamentação. Quando você faz um cadastro em uma rede social, uma compra online, abre uma conta no banco, contrata um seguro ou simplesmente fornece seu nome e CPF em uma loja física, seus dados ficam armazenados em um sistema digital. E qual o problema disso? É que você fica sujeito a algumas violações de segurança, como exposição, perda ou alteração de suas informações, que podem provocar acessos indevidos a contas e fraudes. Além de danos individuais, o vazamento de dados pode trazer também danos coletivos. Do ponto de vista coletivo, o melhor exemplo de dano em larga escala foi o uso para formar perfis de eleitores para o envio de propaganda política direcionada, micro-targeting, direcionada especificamente para aquele tipo de eleitor. Isso foi feito pela empresa Cambridge Analytica, num escândalo mundial. Até hoje, os analistas não conseguem mensurar o potencial do dano à democracia que pode ocorrer em casos como esses. Para trazer segurança jurídica e um maior controle dos cidadãos sobre seus dados pessoais, o Congresso aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto exige, por exemplo, que empresas garantam o consentimento de usuários para processar informações coletadas. A ideia é que, com o tempo,
esse consumo de dados do cidadão seja uma coisa um pouco mais contida, um pouco mais regulada pelo próprio titular. A lei foi aprovada em 2018, com a previsão de que os principais artigos começassem a valer a partir de agora, em agosto deste ano. Uma medida provisória editada em abril adiava essa data para maio de 2021, mas o Senado decidiu retirar o trecho da MP que tratava disso. Assim, caso a medida seja sancionada, a LGPD entra em vigor. Esta matéria ela já foi deliberada tanto pelo Senado quanto pela Câmara no PL 1179 de 2020. O próprio governo não está nem preparado para a implantação dessa lei. Isso vai trazer sérias consequências para todas as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Em atendimento à questão de ordem apresentada pelo senador Eduardo Braga e outros líderes, esta presidência decide e declara a prejudicialidade do artigo 4º do projeto de lei de conversão. Não há nenhuma punição. O que há, sim, agora é um calendário estabelecido pela legislação brasileira que foi deliberado alguns meses atrás. Os senadores aprovaram um convite para que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, explique declarações que fez contra o Senado quando a Casa derrubou um veto do presidente Bolsonaro sobre o reajuste salarial de servidores públicos. Houve muitas manifestações para que nós pudéssemos fazer esse convite para ouvirmos o ministro Paulo Guedes e termos a oportunidade de levantarmos o que o Senado tem feito pelo país, pelo governo e pelos brasileiros. E, concretamente, o Senado não merece ser atacado e ser agredido como uma instituição que só tem ajudado e colaborado com o Brasil. Portanto, houve esse sentimento de revolta dos senadores, mas acho que isso é um episódio que já foi superado, mas ele tem que vir aqui ao Senado Federal trazer uma mensagem de respeito a esta casa e, acima de tudo, de reconhecimento que a gente tem colaborado com o Brasil. Representantes do setor produtivo apresentaram contribuições à discussão sobre a reforma tributária. Foi numa reunião por videoconferência promovida pela comissão mista que analisa o tema. Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, pontuou princípios que, segundo ele, não podem faltar nessa reforma. O sistema deve permitir que nós contemplemos, ainda que gradualmente, uma redução da carga atual. O modelo tributário que vier a ser aprovado pelo Congresso Nacional, ele não deveria interferir no funcionamento da economia e nas decisões dos agentes econômicos. Todas as decisões relacionadas à produção, a consumo e a investimento deveriam ser tomadas em função de uma lógica econômica. Só assim nós conseguiríamos avançar para eliminarmos distorções, para eliminarmos assimetrias. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária lembrou que a improvisação que o Brasil tem hoje no sistema tributário nada tem a ver com o que previa a Constituição de 1988. A verdade é que na Constituição de 88 nós estabelecemos um regime tributário e depois as despesas do Estado se multiplicaram. E o governo teve de lançar mão de várias improvisações de toda a ordem para acomodar o aumento das despesas. Roberto Brant defendeu a desoneração da cesta básica como política social eficiente. Isso é uma política social muito mais importante do que alguns tipos de transferência de renda. Agora, nós vamos voltar a tributar o arroz, o feijão, no mesmo nível de que o telefone celular, do que o automóvel, do que a geladeira. E, em compensação, vai se criar uma nova modalidade de transferência de renda. Isso agora virou uma panaceia. Para o representante da Confederação Nacional do Comércio, o foco hoje sequer deveria ser reforma tributária. Nós deveríamos estar preocupados em socorrer essas empresas, afinal de contas, a eliminação, a mortandade dessas empresas vai reduzir a base de arrecadação de impostos no Brasil. Então, acredito que a gente deveria, nesse momento, estar priorizando, principalmente no que se refere às ações do governo federal, em socorrer
essas empresas, principalmente empresas do setor terciário, que são as grandes empregadoras do Brasil, ao invés de tentar tocar uma reforma. Centros comerciais, terminais de transportes, estádios, auditórios, templos religiosos e outros locais de aglomeração podem ganhar cabines e túneis de descontaminação. É o que prevê um projeto de lei em exame no Senado. Desde a chegada da pandemia, a limpeza do metrô de Brasília vem seguindo um rígido protocolo de desinfecção. Ao fim de cada viagem, pulverizadores aplicam produtos sanitizantes em todos os vagões. O objetivo é reduzir a possibilidade do contágio pelo coronavírus para os milhares de passageiros. Providências como essas são válidas e poderiam ser aplicadas não apenas na circunstância de uma pandemia. O vírus nos obrigou a evitar locais de aglomerações. Mas como será depois que a Covid-19 passar? Será que não é possível tomar medidas preventivas também de caráter permanente? Nesta palestra em 2015, Bill Gates alertou que a humanidade se preocupava com o perigo de uma guerra nuclear, mas não estava preparada para enfrentar uma pandemia. A Covid-19 nos fez repensar muita coisa. O importante é nós nos prepararmos para o depois. Pensando nisso, nós idealizamos um projeto de túneis de descontaminação para que nos locais onde se tem um ambiente de muita frequência de pessoas, as pessoas possam passar por esses túneis, serem descontaminadas e diminuir, assim, a chance de reinfecção e de transmissão desse coronavírus. De acordo com o projeto, a pulverização de produtos inofensivos à saúde humana elimina agentes nocivos presentes na pele e na roupa das pessoas, diminuindo radicalmente a proliferação de doenças em espaços públicos. Para os que veem a ideia com reservas, vídeos na internet exibem exemplos já em uso em outros países, alguns até mesmo com instruções sobre como fabricar e montar cabines e túneis de desinfecção. Setores de governos de estados brasileiros já adotaram uma parte do protocolo de sanitização. O projeto do senador Nelsinho Trade prevê a adoção em terminais rodoviários, portos e aeroportos, locais de eventos esportivos e culturais, cultos religiosos e centros comerciais em ambientes fechados. A coluna Momento Eco de hoje apresenta trechos de uma entrevista sobre geração de energia do lixo, que vai ao ar na próxima edição do programa Ecosenado. Cada vez mais difundidas mundo afora, sobretudo nos países desenvolvidos, as usinas de geração de energia a partir de resíduos sólidos ainda são praticamente inexistentes no Brasil. Mas a reportagem do programa Ecosenado encontrou uma usina desse tipo já em funcionamento no estado de São Paulo. Geração de energia do lixo. Esse é o tema de uma reportagem que vocês vão ver na edição de setembro do programa Ecosenado. Nós conversamos por videochamada com o engenheiro André Chernobilski, proprietário da ZEG Ambiental, em São Paulo. Ele opera desde janeiro uma usina de pequeno porte que promove a geração de energia do lixo. A gente desenvolveu essa tecnologia, uma tecnologia que a gente entende ser a evolução da rota tecnológica da pirólise. Então a gente não queima o resíduo. A rota da pirólise é a que tem o melhor resultado ambiental e o nosso entendimento é que tem o melhor resultado em termos de geração de energia. E a gente já fez alguns balanços com relação a gases de efeito estufa. Para cada tonelada de resíduo sólido urbano nos municípios que a gente passar na nossa tecnologia, quase 2 toneladas de gases de efeito estufa são evitados. Essa usina, desenvolvida pelo André e que já está operando em São Paulo, tem ainda uma peculiaridade. Segundo ele, em 4 dias ela pode ser montada em qualquer localidade do Brasil. Uma vez que o site, a planta, ela está com piso e com teto, ela recebe esse container. 4 dias depois que o container chega, ele está implementado. No 7º dia, ele já está processando o resíduo. Esse reator, ele pode processar qualquer tipo de resíduo. Resíduo hospitalar,
biomassa, resíduo do agronegócio, resíduo sólido urbano, resíduo industrial, resíduo perigoso, pneu de carro triturado. A gente pode processar inúmeros tipos de resíduo. Qualquer resíduo que tiver matéria volátil, a gente consegue transformar em energia. Você vai ver essa reportagem completa na edição de setembro do programa Ecosenado, que estreia no próximo dia 5. E a coluna Momento Eco de hoje termina por aqui. Tchau, até a próxima. A visita ao Congresso Nacional é um dos passeios mais populares entre turistas que vêm a Brasília. Mas em tempos de isolamento, é possível conhecer de perto esse lugar através de um tour virtual em 360 graus. Veja como funciona. O Palácio do Congresso Nacional abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Projetado por Oscar Niemeyer, é um dos cartões postais de Brasília e está localizado na esplanada dos ministérios. A cada ano, cerca de 140 mil pessoas fazem a visita guiada ao Congresso. Desde março, o serviço está suspenso em virtude da pandemia, mas é possível visitar o Senado e a Câmara por meio do tour virtual. A visita virtual traz todos os ambientes que compõem o roteiro da visita guiada presencial. Pelos salões e corredores do Congresso, distribuem-se telas e desenhos, gravuras e esculturas, móveis, jardins e objetos assinados por alguns dos mais famosos artistas brasileiros e estrangeiros, como Atos Bucão, Alfredo Sesquiati, Mariane Peretti e Burle Marx. E essas obras pertencem ao povo. Enquanto se navega pelo site, áudios e textos explicam cada espaço e apresentam as obras de artes presentes no trajeto da visita. Com essa ferramenta, todos podem conhecer o Senado sem sair de casa. A visita pode ser feita pelo site congressonacional.leg.br/visite. A partir deste sábado, o número do canal da TV Senado na TV aberta muda em muitas cidades. A emissora passa a ser sintonizada em números mais próximos dos das TVs comerciais. Acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, para consultar as informações de sintonia na sua cidade. Nós ficamos por aqui. Para rever essas reportagens, você pode acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.